Olá, olá! Sextou! Seja muito bem-vindo, bem-vinda! Vamos chegando porque hoje tem um super bate-papo com quem, Natasha? Com a escritora Daiane Carrasco Chaves. Isso, Daiane Carrasco Chaves, direto lá do Rio Grande do Sul. Isso mesmo? Vamos dando aí boa tarde, ela já está por aqui. Maravilha, maravilha. Bora lá, meu povo, vamos se achegar. Daiane, vou te fazer o convite. Bora, meu povo, vamos chegando. Já deixem aí as perguntinhas para essa escritora maravilhosa. É sempre boa essa trajetória dos nossos escritores, ter essa troca, saber um pouco sobre os projetos atuais e os novos projetos também. Olha lá, boa tarde! Olá, Olá! tudo bem? Tudo ótimo! Estávamos aqui bem animadas, né, Natasha, para conversar contigo e curiosíssimas também para saber sobre os seus livros. Tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo, a gente passou por um perrengue nas últimas 24 horas. O Rio Grande do Sul está sofrendo muito com chuvas torrenciais agora, né, Certo. nessas últimas 24 horas. Mas estamos com luz, estamos com internet, então tudo ok. Maravilha. Perfeito. Por aqui também está começando aqui a formar um temporalzinho aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas vamos lá que vai dar tudo certo. Mas diz pra gente o seguinte, quem é essa autora, Daiane Carrasco? Daiane Carrasco Chaves, porque a gente ficou Isso, tanto Dani Carrasco Carrasco. Chaves. Chaves é o sobrenome do meu marido, né? Como solteira, sou Daiane Silveira Carrasco, tanto que o meu currículo Lattes só tá Daiane Carrasco. Mas, enfim, eu sou rio-grandina, de nascimento, cresci em Rio Grande, num bairro periférico toda a minha vida, estudei em escolas públicas, sou cria da escola pública. Sou oceanóloga de formação, né, me formei em oceanologia. Perfeito. Depois de formada, eu passei 2 anos no Amazonas, trabalhei com insetos da floresta amazônica, jungle girl total. Depois eu retornei à minha terra natal, Rio Grande, estudei mais 4 anos e terminei meu doutorado em oceanografia biológica. Trabalho com insetos costeiros, né? Então eu, de formação, assim, sempre estive no meio acadêmico ligada às ciências ambientais, né? Então sempre foi, assim, minha área de abrangência, de atuação, foi essa. E, por acaso, um acaso do destino, acabei virando, então, escritora. Não foi algo, assim, um caminho premeditado na minha vida, foi algo que foi acontecendo. Perfeito. Você diz porque o material já estava pronto e você apenas levou ele para a literatura ou não? Porque você fala no seu livro sobre as questões de epidemia, né? Sim, Então, exatamente. como que foi? Então, o que acontece? Eu trabalho atualmente no laboratório de genética do Instituto de Ciências Biológicas aqui da Universidade Federal do Rio Grande. E eu e um professor que trabalha comigo, a gente tinha submetido um projeto de pesquisa para trabalhar com uma doença que acomete cavalos, né, chamado mal das cadeiras. É uma doença neurológica que atinge cavalos, que é transmitida por mutucas. Nós tínhamos submetido esse projeto, ele no governo Bolsonaro foi negado, né? A gente sabe dos cortes de pesquisa que infelizmente, né, aconteceram. E o fato da gente ter esse projeto de pesquisa negado e nosso laboratório precisar muito de dinheiro, aquela situação da ciência brasileira bem precária, essa negativa me deixou muito frustrada. E eu, quando estava organizando os PDFs da revisão bibliográfica que eu tinha feito,
eu percebi que eu tinha muito material de doenças comuns na década de 70. Ah lá. E aí resolvi fazer um artigo de revisão científica a respeito desses assuntos. Conforme eu fui escrevendo, eu comecei a perceber que eu tinha colocado muito da minha opinião pessoal, e em ciência a gente tem que ter uma imparcialidade típica, né, dos Isso, distanciamento. Uhum. E aí eu comecei a escrever e disse, não, para um artigo científico isso não se presta mais, mas quem sabe se eu transformar numa cartilha, um texto didático para uma escola ou algo assim. Comecei a escrever, só que eu percebi que para que eu conseguisse transmitir a mensagem para o público que eu queria atingir, eu precisava, então, ficcionar esses dados, essa história. E aí comecei a escrever um capítulo, outro capítulo, colocando um personagem que vivia uma epidemia, uma doença, assim por diante. E isso acabou se transformando, então, no romance Ozzy e Johnny, que hoje em dia é o que está aí. Você Olha está isso. com ele aí, com você? Agora, nesse exato momento, não. Não estou com ele, porque eu acabei de despachar os meus 2 últimos exemplares, né? Isso até Ah, que isso é é bom. uma coisa Isso boa. é ótimo. É Os uma meus 2 notícia últimos que eu tinha excelente. aqui comigo, eu despachei, né? Mas se vocês entrarem depois nas minhas redes sociais, a capa tá lá, né? A descrição básica do livro tá lá. A Jessie acabou de publicar uma belíssima resenha também da história do livro. Realmente, eu Então, já dei uma espiada, confesso. deu uma espiada. Claro, já está no seu feed, meu povo. Se quiserem dar uma olhada na Meu Deus do resenha céu. da Jessie, já está no feed dela, na página dela. Sim, sim, Daiane, exatamente. eu vou tentar pegar pelo meu celular, que está aqui do lado, a capa para a gente mostrar, porque a capa ficou muito linda. Realmente. Né? Ela tem uma leveza, Sim. e daí a gente queria que você falasse um pouquinho sobre essa escolha da capa, mas que Uhum. você começasse então a falar um pouquinho sobre essa escolha em trabalhar com a editora Asis. Por que ela? Então, gente, por quê? Porque imaginem o seguinte, eu sempre fui da área acadêmica, eu não sou da área das letras, eu não sou da área da literatura brasileira. E eu escrevi o romance e finalizei, mas não era um assunto muito popular na minha visão de mundo, assim, porque quando eu estava escrevendo, eu falava assim, quem é que vai querer ler um livro sobre vermes, né? Aham. Falo sobre vermes porque a principal epidemia que os personagens tentam combater é a esquistossomose. Sim. Então, quando eu terminei o romance, eu estava muito desacreditada a respeito do conteúdo e da audiência que esse livro teria. Sim. Então, eu optei por uma editora prestadora de serviços. E na época que eu finalizei o romance, a Asis da Literatura estava com a chamada de novos autores aberta. Uhum. E eu submeti, mas assim, sem muita esperança de que o corpo Discrete. editorial fosse aceitar uma obra com esse teor. Certo. E, para minha surpresa, 10 dias depois eu recebi o aceite da editora. Então, a escolha da Asis da Literatura foi basicamente por isso. Assim, eu não encarei na primeira vista o crivo de uma editora tradicional, né? Até porque eu achava que mesmo com uma prestadora de serviços, talvez não fosse um tema que uma editora acreditaria em publicar. Sim. Perfeito. Mas me diz uma coisa, Daiane, alguém te inspirou? Teve alguém que deu aquela força, falou assim, eu acho que você deveria investir mesmo. Teve alguém? Sim, então essa acho que é a história mais doida, assim. Eu Adoramos tava, histórias doidas, conte pra nós. então, porque quando eu estava escrevendo, eu tinha escrito alguns capítulos e eu cheguei pro meu marido e falei assim, olha, eu acho que eu estou perdendo meu tempo, eu estou, em vez de, sei lá, submeter um outro projeto de pesquisa ou algo do tipo, eu estou dedicando meu tempo a escrever algo que eu não sei se vai chegar em algum lugar. E meu marido chegou assim, olha, por que tu não dá umas páginas para que eu possa ler? Se tiver bom, eu vou dizer que está bom. Se estiver ruim, eu vou dizer que está ruim. Ai, Porque o meu tivemos marido leitor realmente é uma pessoa beta. muito, muito franca, muito, muito sincera, né?
E dei algumas páginas para ele ler e ele disse, nossa, tá muito bom, você tem que continuar, você tem que terminar, você tem que publicar. Mas mesmo assim, né, eu ainda estava um pouquinho, né, desacreditada, né? E aí, uma noite, eu tive um sonho com o meu orientador do doutorado, que já tinha morrido há bastante tempo. Certo. E aí ele apareceu, assim, no sonho para mim, todo bonachão, como ele era uma pessoa muito expansiva, que ria muito e tal. Ele apareceu e falou assim, guriazinho, tens que terminar esse livro e tens que publicar esse livro. E olha, e se tu terminar esse livro, tu tens que colocar o meu nome na dedicatória, porque muito do que tá aí fui eu que te ensinei. Gente, que demais! Bem assim. Aí no dia que eu terminei o manuscrito e estava para submeter, né, o original, né, em Word lá para nas normas da editora, eu não tinha colocado a dedicatória. Eu coloquei a dedicatória, né, ao meu marido, que tinha me incentivado a concluir a obra, e coloquei o nome dele, né? É o meu orientador, Fernando Dincal. E aí a editora aceitou em 10 dias. Aí o pessoal brinca comigo que foi porque eu coloquei o nome do Dincas que o livro foi aceito. Mas, gente, que história maravilhosa, Foi, né? foi bem assim, foi bem assim. Foi ele assim, e foi muito engraçado, assim, porque mesmo com meu marido me dizendo isso, que a história estava boa e tudo, eu ainda estava desacreditada de mim mesma. Mas aí quando o Dincas disse, não, guriazinha, vá lá e publica, então tá bom. Então, com o orientador a gente não discute, certo? Verdade. Você vê que de qualquer forma ele tá aí, né? Tá por aí, de olho, tá cuidando. Exatamente. Ele continua orientando. Exatamente. Eu falo pro pessoal que foi a última tese que ele orientou. A Jéssica perguntou. Conte pra gente sobre... Ah, desculpa, termina. Eu só vou responder ali. Esse veio antes ou depois da Dina. Jéssica, eu já estava quase terminando o livro, então isso foi uma coincidência, não teve a ver com a questão da Gina ali, da história. Estava quase terminando e quando ele me falou isso, que eu tinha que submeter para uma editora e publicar. Mas foi isso que aconteceu, assim, demais, sabe? gente, eu já tô aqui, né? Parece que passou, deu um arrepio o negócio aqui, gente. Vamos lá, se você estiver olhando aqui por nós, saiba, vamos antes fazer que o livro tá tudo certo. Não, olha só, o que eu digo pro pessoal, olha, quando o pessoal for fazer uma dissertação, uma tese, escolha um orientador gente boa, tá? Que depois que se for, ainda pode continuar dando uma forcinha pra gente. São eternos. Diga, você tá tomando um cafezinho, alguma coisa? Quem, eu? Você tá não, com um copo d'água, não, eu acabei de chegar da rua e tô aqui. Não tem problema, a gente vai fazer A gente brinda por você. Aqui é prosa, verso e vinho, mas pelo horário, por hora, apesar do sextou, ainda o vinho vai ficar para mais tarde. Então vamos brindar aqui, porque dizem, tá? Há estudos comprovando, viu, Daiane? Quando o prosa, verso e vinho brinda, dá muita sorte para o autor. Então tá bom. Vamos lá. Então brinde. Muitos autores para você. Leitores. Autores não, né? Leitores. Muitos leitores para a Daiane. Vamos lá, Daiane. Obrigada, gente. Conte pra gente sobre a sua capa. De onde veio essa ideia da capa? Então, a capa também tem uma história legal. Quando eu estava escrevendo o romance, eu tinha um professor de francês que era muito meu amigo, o Adriano Freitas, e aquela coisa assim, né? Eu não sou das letras, então tinha que ter alguém que me direcionasse. Será que a linguagem está adequada? Será que não está? Sim. Então eu escrevia e mandava os blocos de capítulos para ele avaliar. E ele me sabatinava quase todo sábado de tarde, assim, ele me sabatinava e por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Não sei o quê. E ele gostou muito de um capítulo do livro chamado As Fitas. Ele gostou muito desse capítulo. Até porque acontece na Bahia, né? Isso. A história é situada no sul da Bahia. E ele tinha gostado muito desse capítulo chamado As Fitas. E ele falou assim, olha, eu acho
que quando for fazer o design da capa, a capa tem que fazer referência a esse capítulo das fitas, porque Ai, que foi o demais. capítulo que mais me emocionou. E aí, quando chegou o pessoal da editora para fazer o design da capa, eu disse que eu queria uma capa inspirada, então, nas fitinhas do Nosso Senhor do Bonfim. Mas que eu não queria as fitas do Bonfim, porque as fitas mesmo do Bonfim, elas só começaram a ser distribuídas e ser um marketing da Bahia a partir de 75. Então, eu queria que fosse, né, uma alusão a essas fitas coloridas, né? Sim. Em homenagem a esse capítulo. Então, por isso que a capa do livro tem essas fitinhas coloridas. Ai, Eu tenho perfeito. 4 aqui que já fazem tempo que estão. Eu acho que eu pedi casamento e elas não querem arrebentar de forma. Ah, Nossa, tem uma que tá quase aqui, ó. Tem uma que tá quase. Gente, ela logo, logo, tá? quase Mas, arrebentando a fitinha. Mas daí ele diz uma coisa, conta um pouquinho pra gente sobre esse processo de criar os dois personagens, né? As duas personagens aí. Então, o Ozzy e a Johnny. Quando quando eu comecei a escrever, encaixar a história, por incrível que pareça, meu primeiro personagem que eu criei foi o cavalo. Tem um Olha aí. cavalo na história chamado Cruz. Até mesmo porque o meu projeto de pesquisa era sobre doenças associadas aos cavalos, né? Então, o primeiro Perfeito. personagem que eu coloquei ali foi o Cruz. E em relação aos personagens, ao Ozzy e a Johnny, eu precisava de um protagonista que tivesse experimentado diversos modelos de saúde nas Américas. Uhum. Então, eu precisava de alguém que tivesse experimentado uma um grande hospital, por exemplo, né, com infraestrutura, uma missão humanitária e, enfim, até desembocar na realidade brasileira. Então, eu tinha que ou escolher um médico canadense ou um norte-americano. Perfeito. Como eu consegui algumas informações demográficas do norte dos Estados Unidos, eu coloquei, então, meu protagonista norte-americano, né? Então, eu fui construindo esse homem a partir dessas informações. E eu também não queria que o meu protagonista homem e norte-americano fosse um homem, por exemplo, como o Indiana Jones, né? Aquele cara que dá tiro em todo mundo, é Sim, sim. invencível, e pega qualquer mulher e não sei o quê. Eu não queria esse modelo de homem, É. né? Primeiro porque eu acho que a sociedade mudou e eu acho que a gente já está saturado desse tipo de herói, Tá. homem, másculo e invencível. Eu acho que o caminho não é esse, né? Então eu resolvi que eu não queria esse estereótipo de homem, né? Eu queria um estereótipo de homem mais real e muito parecido, por exemplo, com uma pessoa que eu sempre admirei muito, né, de toda a minha trajetória acadêmica, que era o Charles Darwin. Ah, sim. Eu, eu sempre li as cartas, né, disponíveis dele para amigos e para família, então eu consegui ter muita empatia por aquele homem que sofria na era vitoriana por ser um homem introspectivo, observador e sensível. Certo. Então, o perfil dele sempre me comoveu muito. Então, quando eu fui montar o perfil do protagonista, eu optei por esse lado, por esse caminho. Em relação à personagem feminina, eu queria justamente o oposto, né? Eu não queria uma mulher princesa frágil que tem que ser salva por um príncipe, né? Também eu não Ah, queria isso. Eu queria uma mulher que fosse verdadeiramente brasileira, que sim, tivesse uma personalidade forte, que sim. fosse, né, decidida, que tivesse um caráter feminino e moderno. Sim. Então, eu criei o perfil da Johnny nesse sentido também, né? Então, são os dois perfis, assim, que pode parecer assim, mas ela inverte os papéis masculinos e femininos. Eu não acredito nisso, que eu tenha invertido a questão masculina e feminina. Eu acredito que eu tenha, talvez, aproximado de um perfil real e moderno, né? Sim. Do que as pessoas são hoje, né? Atual, isso. Muitíssimo Exatamente. Exatamente. atual. Eu tentei isso. Exato. Então Daiane, foi basicamente, não foi nada assim sim, premeditado, mas foi sim. acontecendo, né? Base no que eu acreditava que era o melhor caminho para desenvolver a história. Não, com certeza. Perfeito. Diga, Natasha. Do momento em que você começou a escrever, que ela começou a se tornar um romance, quanto tempo depois
você conseguiu o livro em mãos? Só para a gente entender esse seu processo temporal aí. Quanto tempo você levou para ter o livro nas mãos? Olha, de escrita, de pesquisa, foram 2 anos e meio. Uhum. 2 anos e meio de pesquisa, de escrita. E colocaria aí mais ou menos uns 6 meses, talvez, né? A parte editorial e tudo, entre o aceite e até ter, sei lá, digamos assim, o design do livro, né? Mais ou Sim. menos. Então foram mais ou menos 3 anos em função da narrativa, né? Do E como romance. é que funcionou esse seu processo criativo? Como é que você trabalhava em relação a isso? Tem uma disciplina para estar sempre ali revisitando aquele texto? Ou você é daquela que precisa ficar ali, se entregar completamente por um tempo e depois fica com uma certa embriaguez literária? Como é que funciona? Olha, o que que acontece? Como eu trabalho na universidade, eu tenho 2 filhas pequenas, e etc. Quando eu tinha alguma folga do trabalho, eu colocava meus fones de ouvido, colocava um bom rock para ouvir e pesquisava, tirava as informações que eu achava que eram relevantes e começava a escrever. Esse bom Eu não rock tinha. seria quem? Que a gente é curiosa, tá? Por exemplo, eu gosto de N artistas, por exemplo, eu gosto muito do David Bowie. Perfeito. Tem uma banda que faz uma releitura de rock dos anos 70, eu gosto bastante, que é o Greta Van Fleet, eu gosto bastante de Greta. Ah, delícia. Então, tem vários artistas, Ela ouve assim, Sandy alguma coisa de Júnior. Rolling Stones também. Hã? Ela ouve Sandy Júnior para escrever. Quem que eu... Cada um com a sua inspiração. Exatamente, Tá cada um com a sua certo. inspiração. Isso. Então, eu não tinha como ter uma sistemática, tipo assim, não, eu vou acordar, sei lá, às 4h30 da manhã, vou ficar das 4h30 até às 6 escrevendo, Certo. ou de noite eu vou escrever. Não, era quando eu tinha uma brecha no trabalho, ou Perfeito. coisas assim, eu sentava, pesquisava e ia escrevendo. Mas você reparou quando você rende mais? Eu, por exemplo, rendo de madrugada. Tem gente que diz que de jeito nenhum. Tem gente que precisa dormir uma noite de sono muito tranquila, acordar cedo e fazer. Como que era esse processo? Apesar dessas brechas aí. E sabe que isso é muito engraçado, assim, eu funciono mais assim, eu tenho uma ideia, né, de uma determinada cena, então eu vou lá e escrevo aquele capítulo. E uma coisa interessante, assim, no meu processo criativo é que eu não consigo escrever uma história, assim, início, meio e fim. Eu penso numa cena, sei lá, por exemplo, uma cena de o arco da aldeia indígena, vamos supor, que tem lá no livro, né? Eu escrevo o arco da aldeia indígena, acabei. Ah, o arco da malária. Escrevo o arco da malária, acabei. E depois, ao longo do tempo, eu vou unindo esses pontos e vou montando a narrativa. Eu não tenho um processo criativo linear. Tipo, vou Perfeito. escrever o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Aham. Eu não tenho muito isso. Então, o meu rendimento era meio esporádico. Quando eu tinha uma cena que eu tinha pensado bem como escrever, como finalizar aquela cena, então eu escrevia várias horas. Quando eu estava meio sem ideia, eu pegava aquele texto, lapidava que eu já tinha escrito, ou então acrescentava uma ou duas frases em outro capítulo ali, e Uhum. assim ia. Mas eu passei durante esse tempo todo, assim, envolvida na escrita. Claro que alguns períodos eu pesquisava mais, outros eu escrevia mais, mas Certo. foram esses 3 anos, assim, orbitando em torno do romance. E o orientador por ali também, né? E o Dingas por ali também, né? O Dingas, coitado, apareceu lá no final, assim, pra dizer, não, não vai ficar na gaveta, né? Tu vai publicar, tu vai mandar isso aí adiante, né? Sim, porque, sabe, tem um roteirista que eu gosto bastante, que é o Tom Capinos. O Tom Capinos, ele escreveu Californication, escreveu Lucifer, escreveu Sim. Dawson's Creek, né? Ele é Fantástico. um cara bem famoso, eu gosto bastante dos textos dele. E ele passou muitos anos com o Hank Moon, já o Californication, engavetado. Ele não Ai. tinha coragem de tirar da gaveta, né? Uhum. Porque era o alter ego dele, ele tinha medo de se expor demais, etc. E eu acho que muitas vezes, com quem escreve,
esse medo é real, assim, porque Passa por no isso. momento que tu tem um trabalho que é autoral, que é teu, que não é um trabalho acadêmico, um dado ambiental que tu foi lá, trabalhou, né, tirou tuas conclusões e submeteu para uma revista. É um trabalho autoral teu, é uma visão de mundo particular tua, etc. Então, esse medo é real, né, de engavetar. Então, eu acredito que se eu não tivesse tido esse sonho com ele, talvez eu tivesse mantido, né, o romance engavetado durante muito tempo. Mas aí foi um empurrãozinho que faltava para eu procurar uma editora e publicar. Perfeito. Menina, eu achei assim, você é incrível, porque de Então, fato, a gente acaba às vezes observando, de um modo geral, alguns autores assim, colocando umas mensagens de motivação, né? Enfim, de superação. Você, eu vi um post seu, você sextou naturalmente, com olheiras, descabelada. Gente, eu achei aquilo o máximo. Porque de verdade mas, se mostra a mulher real ali, né? A mulher sim, ali que tá batalhando diariamente, enfim, em meio àquela correria toda. Eu achei o máximo, assim, esse perfil. Que não é um perfil muito convencional que a gente acha sempre. Então, gostei bastante. Diga, Natasha. porque o que acontece que eu vejo, assim, né? Esses dias a Charlize Theron falou assim, os homens envelhecem como vinho, as mulheres envelhecem como flores despedaçadas. E eu, sim, mas é um pouco isso, não é? A gente fica muito preocupada com isso. Ai, mas eu estou envelhecendo e minha pálpebra está É, caindo, minha bochecha está... Gente, processo. vai cair, vai envelhecer, o cabelo branco vai chegar, e aí, né? Então eu penso assim, a gente tem que dar graças a Deus que a gente está vivo. Quantas pessoas morrem aos 25, aos 30, né? Então que bom que eu estou com 41, vou fazer 42 anos, né? Que essa estrada da vida continua para mim. Eu acho que é por aí, acho que a Nossa, vida tem que ser assim. idade. A idade da Tamo junto, tamo Natasha. junto. Eu já deixei os cabelos brancos aparecer. Não Ah, eu tenho mais. também. Os meus são mais que públicos já. É verdade. Diga aí, Natasha. Daiane, deixa eu só voltar na questão da sua linha de construção do seu livro. Nós estamos falando em quantos capítulos dentro da sua obra? Olha, eu não contei, mas são vários, são vários. Acho que talvez uns 100 capítulos, mais ou menos. Mais ou menos. Aham. Olha isso. Eu não sei Então, exatamente quantos, assim, mas são 400 e algumas páginas aí. Não entendi. contei quantos eu escrevi. Bela, em Mas 2 meses você escreveu tudo. Aliás, Não, não, não. 2 anos. dois Dois anos anos de e meio. pesquisa 2 anos de e 6 meses. pesquisa e 6 meses. Mesmo assim, foi muito rápido. Sim. Gente, Não, eu ia pesquisando e ia escrevendo, ia pesquisando, escrevendo. Não foi assim, tipo, eu só pesquisei e depois eu só escrevi, né? Foi concomitante, assim. perfeito. Mas Não chegou, foi todo esse tempo não chegou a envolvido. passar na sua cabeça a possibilidade de fazer em 2 volumes? Então, não passou pela minha cabeça fazer em 2 volumes, por quê? Porque eu queria mostrar o que deu origem ao que a gente tem hoje como sistema público de saúde, né? Eu queria mostrar esse embrião da ideia de saúde pública no Brasil. E ele ocorre basicamente, né, antes da redemocratização do país. Sim. Então não tinha como fragmentar a história, digamos, né? Agora, claro, se eu quisesse contar, por exemplo, o que acontece depois da redemocratização do Brasil, ou, sei lá, a luta pelas diretas já, Aham. a luta pela Constituinte, aí sim, eu poderia fazer um outro volume. Mas como eu queria mostrar esse momento em particular da história do país, então por isso que eu não fragmentei em 2 volumes. Eu fiz um volume único da odisseia, digamos assim, dos médicos sanitaristas. Perfeito. Você participou de algum grupo de estudo para dar aquele up durante o processo? Compartilhou com outras pessoas? Como é que foi isso? Ou foi somente mesmo você, aquela questão que a gente fala, né, de pesquisador, que durante a pesquisa é sempre algo de muita solidão? Como que foi isso? Não, o processo criativo todo ali foi um processo bem solitário, assim. Eu e o computador e os papers, né, e os boletins epidemiológicos que eu pesquisei, a parte do terremoto baseado nos testemunhos dos sobreviventes. Então, eu pesquisei vários arquivos da Nicarágua também, etc. Mas foi um processo criativo bem
solitário. As pessoas que leram o livro durante o processo de escrita foram o professor de francês, né, meu revisor, meu marido, que leu também, minha irmã do meio, e basicamente foram essas as pessoas que leram o livro. Né? Certo. Não tive, assim, digamos assim, um grande grupo que fazia uma roda de discussão e não, mas acho que está faltando isso, está faltando aquilo. Não, foi um processo bem solitário e restrito a poucas pessoas mesmo que me ajudaram a finalizar a obra como um todo. Perfeito. Entendi. Deixa eu te perguntar, Daiane. Então você foi escrevendo e deu a entender que você ainda não tinha um final decidido. Assim, você foi, à medida que foi surgindo as ideias, as cenas, os capítulos, ou você já tinha pelo menos um começo, meio e fim, ou não? Então, Stephanie, o que aconteceu? Quando eu fui pesquisando, porque a primeira doença assim, que eu me inteirei, que eu realmente me interessei em escrever uma revisão foi a temática da esquistossomose, né? Por quê? Uhum. Porque na minha universidade a gente tem um laboratório de parasitologia. Certo. Tem um professor que trabalha com parasitas aquáticos e tal, então eu pensava, não, vou trocar uma ideia com ele, não sei o quê. Então foi o primeiro que eu comecei a pesquisar. Conforme eu ia avançando, né, nessa pesquisa, eu começava a ver, em homenagem a ciclano de tal, que morreu no exílio, não sei que data. A partir desses dados assim que eu encontrava em alguns artigos, eu comecei a buscar, bom, mas quem foi essa pessoa? O que aconteceu com ela? E não sei mais o que. E eu comecei a entender um pouquinho melhor, né, o que era o panorama da saúde nas Américas, né, que começa lá no terremoto de 72 e vai indo, né, vários percalços durante a ditadura militar, a lei da anistia, e eu comecei a juntar essas pecinhas nesse quebra-cabeça. Uhum. Então, quando eu comecei a juntar essas pecinhas, eu comecei a ter uma ideia, né, de que, bom, o meu protagonista, a pessoa que vai contar essa história, então ele tem que passar por aquilo, para a história ser verossimilhante. Sim. Então, o enredo dos personagens ele foi baseado realmente na questão política e social da saúde nas Américas, né, nesse período. Uhum. Então, eu tinha uma ideia do que eu queria que acontecesse no início, no meio do enredo e no fim do enredo. Mas não foi uma coisa assim que eu bati o martelo, tipo, vai ter que ser assim, vai ter que ser assim. Mas chega um determinado momento, quando a gente está escrevendo, que é como se os personagens ganhassem vida própria. É como se. É muito engraçado isso, assim. É como se não tivesse, assim, controle sobre eles em 100% do tempo, sabe? Então, é como se eles. Não, peraí, mas se acontece isso, então a reação dele vai ser essa. Então, é como se eles ganhassem vida, né? Sim. Então, por exemplo, eu não gosto muito de finais felizes. Acho que o final feliz enfraquece muito a história, né? Os críticos literários falam muito isso também, né? Um final, que acaba todo mundo bem, aquelas cenas de casamento em novela, todo mundo com filho, isso enfraquece o final da história. Mas, sim, mas chega um determinado momento, assim, que a história toma tanta força que tu não tem como, por exemplo, fazer um final extremamente trágico. As pessoas vão ter. Puxa vida, não dá para confiar no futuro, então tudo acaba mal, né? Então, tu acaba tendo que dosar esse equilíbrio de forças, assim, né? Entre o que tu acha que difícil, né? estilisticamente é o melhor, mas o que também cai melhor para o teu público, que vai ler o teu livro, né? Sim, sim. Mas agora, peraí, Natasha, chega de perguntar sobre criação, chega de perguntar sobre esse processo. Conta um pouco desse livro, mulher. Então, né? Conta o Olha, enredo Johnny, para nós. então, o que acontece, né? O Ozzy Johnny é um livro, é um romance histórico. E os personagens são fictícios, mas as histórias contadas ali, né, ao decorrer dos capítulos, são baseados em relatos reais. E ele conta basicamente, né, a rotina de dois médicos sanitaristas combatendo epidemias no Nordeste na década de 70, né, durante a ditadura militar. Sim. E todo o livro se desenrola a partir do olhar de um desses médicos, que é o Dr. Richard Osmond, que é um médico norte-americano, que é clínico num grande hospital norte-americano, na década de 70, a vida dele é perfeita,
até que ele é convocado para uma missão humanitária no grande terremoto da Nicarágua de 72, às vésperas de Natal. Ele vai para essa missão e a vida dele, né, muda radicalmente. Ele perde toda a estabilidade que ele tinha e acaba vindo parar no Brasil, né? Ele vem para o Brasil e tem todas essas questões do choque cultural, do idioma, dos costumes, etc. E ele conta a história de um modo, assim, despretensioso, né? Ele, hoje, dia tal, acordei, tomei café da manhã, fui trabalhar e aconteceu tal coisa. Ele não tem uma visão a longo prazo. Ele é uma pessoa que vive um dia de cada vez. E ele vai contando essa rotina dele. E ao longo da história, então, a gente vai se dando conta, né, das tensões sociais, políticas, né, do Nordeste brasileiro nessa época. E durante essa sua jornada de herói, ele conhece, então, a sua colega de trabalho, que é a Joana, que é a Dione, que tem um jeito muito diferente de fazer medicina, né? Porque ele até então, como é que funcionava um hospital de grande porte, né? Vai lá, atende o paciente vai embora, tu nunca mais tem contato com ele. Mas onde eles trabalhavam, não, eles tinham contato com as mesmas pessoas todos os dias, as pessoas estavam doentes, estavam morrendo, e eles têm que se reinventar como médicos ali. E quem, digamos assim, dá um novo sentido para a medicina que ele faz é a sua colega, né, a Joana. Certo. E então a história se desenrola nesse íntere, né? Cada um deles tem a sua mitologia, né? O Ozzy tem uma mitologia, a Joana tem outra, né? O Ozzy, a mitologia dele é do amor que não esfria. A Joana tem a mitologia, né, das dívidas que ela tem que pagar com Santa Edviges, né? Então a história se desenrola nesse caldeirão de coisas ali que acontecem no Brasil durante essa época, né, antes da redemocratização do Brasil. É difícil para mim falar assim, do enredo da história, assim, porque, né, como eu escrevi, parece assim que tudo é óbvio. Parece que tudo é óbvio, né? Mas não é. Então, Tem é alguém bem de assim. perto que você acabou pegando alguma característica, seja física ou comportamental? Que Próxima de mim. conviveu com você, seja agora, seja no passado? Então, por exemplo, uma pessoa que eu tive muito cuidado com o perfil, né, do protagonista masculino, do Ozzy. Por quê? Porque o meu enteado, que é o filho do primeiro casamento do meu marido, que é como se fosse meu filho também, ele é um menino muito inteligente, muito tímido, né, e bastante introspectivo. Certo. E de alguma maneira eu queria que meninos como ele se sentissem representados. Então eu tive muito cuidado com esse perfil psicológico, né? Eu queria que fosse realmente assim, o mais verossimilhante possível. Então eu tive muito cuidado com isso, né? E a Cora, que é um personagem que me lembra muito as mães brasileiras, né? Então eu tive alguns cuidados, por exemplo, boa parte dos dias que ele conta na história dele, ele está sentado tomando café da manhã com a família, etc. Porque as famílias brasileiras são assim, né? A gente fraterniza muito ao redor das refeições, então eu tive muito esse cuidado com alguns detalhes, né? Porque eu percebi que a vida é assim, Sim. né? Não tem aquela coisa assim, tipo, uma vida idealizada, nossa, de grandes eventos, nossa, sempre estão saindo para jantar, por exemplo. Não, eu queria que fosse realmente assim, que o brasileiro se enxergasse na obra como um todo. Com Então foram os certeza. cuidados que eu tive. Mas especificamente uma pessoa que me inspirou assim, eu não teria, sabe? Então, não me baseei em ninguém para criar um personagem Eu específico. fiz essa pergunta porque a gente tem um autor aqui, o Roberto, ele se inspirava em qualquer pessoa da vida dele. Inclusive, ele fala, eu pegava, por exemplo, né, o tipo físico do entregador de pizza. Enfim, de qualquer pessoa, ele ia, no decorrer da vida dele, ele ia pegando aqui e ali, juntando e se inspirando nessas pessoas que acabavam, né, fazendo parte da rotina dele. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas perfeito, perfeito. Então, a gente já Não. entendeu o teu processo criativo, a gente sabe que você é uma grande pesquisadora e que tem esse amor, enfim, essa paixão, né,
pela pesquisa, pelo estudo, por estar sempre antenada com as informações. Naturalmente, você é apaixonada aí pela história, né? Que é o que a gente pode também verificar. História e, claro, além dos aspectos técnicos também, que permeiam isso, como você trouxe para nós. Então, assim, tá sendo incrível a gente conhecer você, tá sendo maravilhoso a gente te conhecer assim. Eu sei que aqui temos uma câmera nos separando, mas de certa forma é de pertinho. Eu queria fazer um parênteses, Natasha. Você quer falar alguma coisa? Eu só quero... Queria falar com o pessoal aqui um pouquinho. Vamos lá, tem pergunta, o pessoal, né? Então sempre coloca aqui algumas perguntas, algumas observações. Lá, tem o pessoal cativo aqui, Simone. Olá, boa tarde, pessoal. Olha lá, o Gu Frank, eu acho que é isso. Karine, olha lá. Eu acho que a pergunta da Jessie você acabou respondendo, ela achou bacana. Aí vem a Mari. Essas histórias dos bastidores são bacanas demais. Que aí você contando do seu orientador. Bom, aí, enfim, a Jessie fez um comentário sobre a questão do cavalo, né? O cavalo. Forma aqui. A Simone, medo ou falta de tempo de se jogar na tentativa de publicar, né? Que aí, durante aquele teu processo, talvez do engavetamento, né? Ou de guardar aquilo, né? Enfim, ela fez esse comentário aqui, que é o que muitas vezes faz parte desse cotidiano, né? Durante a escrita, o processo. E aqui tem pergunta para a Daiane. Se ela se inspirou na Joana d'Arc para criar a Johnny? Esse foi Boa pergunta, o Carlos Navarro. O Carlos leu meu livro também. Beijo, Carlos. Então, na verdade, assim, eu não me inspirei na Johnny, na Joana d'Arc para criar a Johnny. Eu me inspirei, talvez, no perfil da Maria Bonita, por exemplo. Certo. Né? Aquela mulher forte, que sabe atirar, que vai. E a questão estética dela, né? Que ela usa um contorno de preto nos olhos e tem o cabelo curto. Esses dias a Jessie perguntou para mim e eu mandei para ela um videoclipe do Green Day. O Green Day tem um videoclipe que eu acho muito legal, tem uma estética muito rock and roll, assim, que é o All Love, do Green Day. E as modelos, elas têm esse perfil, né? Estético, uma estética meio decadente rock and roll, assim. Sim. Então eu achei que se encaixava bem nesse perfil da personagem, então eu descrevi o perfil da Johnny nesse sentido, assim. Mas a personalidade brasileira que me inspirou para fazer a Johnny foi mais a Maria Bonita do que a própria Joana d'Arc. Porque a Joana d'Arc, assim, ela foi um ícone da juventude, né, de luta e tal, mas a Joana d'Arc também era muito manipulada por homens, né, tinha a questão da esquizofrenia, então não tinha muito assim, que eu pudesse extrair dela. Apesar de num dos capítulos o Ozzy falar, ela parece a Joana d'Arc porque se veste de homem, etc. Mas quem me inspirou mesmo foi a Maria Bonita. Ai, perfeito. Só aproveitando o gancho do Carlos, o Carlos vai estar conosco aí nos próximos dias também. É verdade. Ele está com o livro dele também, né? Eu tenho que ler o livro do Carlos também. Bom, Daiane, você agora entrou nesse universo. Tem aí planos futuros? Você ainda está primeiro anestesiada, curtindo esse momento do primeiro livro? Do primeiro filho. Como é que tá seus planos dentro aí dessa carreira literária agora? Então, sabe que uma coisa assim que eu acho que acontece com quem acaba se envolvendo com a questão da arte, né? Que quando tu publica um artigo acadêmico, é lógico que tu publica, né, numa revista, passa pela revisão dos pares e tu quer ser citado pelos teus pares, obviamente. Sim. Mas quando tu produz uma obra autoral e tu coloca ela na rua, sabe? É como se um bichinho te mordesse e te perguntasse assim, e agora? O que mais tu tens a dizer, né? Então eu comecei a experimentar essa inquietação, sabe? Tipo, puxa vida, eu falei agora sobre democracia e saúde pública e o que mais eu quero dizer, né? Então eu estou começando já a pesquisa para fazer um segundo romance. Aê! Isso aí!
Ó, que escreveu um livro, não para mais, é assim que funciona. é É que basicamente nem isso. tatuagem, né? Que tá cheio de tatuagem. É, eu não tenho nenhuma tatuagem, Eu não tenho nenhuma. Mas, enfim, eu comecei a pesquisa já para escrever um segundo romance. Vai ser mais na questão do apartheid, né? Eu pretendo escrever sobre a questão mesmo da segregação racial na África do Sul. Gente, Tô nossa, nós começando precisamos muito disso para nossa literatura. Muito é, mesmo. A gente é carente mesmo disso. Né? A sim, gente percebe aqui, pelos livros que a gente recebe, pelas análises que nós fazemos, temos pouquíssimos registros históricos, sabe? A gente precisa de alguém de fato que possa vir e desbravar, digamos assim, esse campo e aumentar isso também, né? Porque a gente percebe que a literatura nacional, ela já é muitas vezes rotulada, né? Tem diversos rótulos, diversos estereótipos que acabam permeando aí a literatura nacional. O pessoal adora curtir o de fora, né? sim, Então, é por essa luta que nós aqui estamos, né, sim. Natasha? Lutando pela literatura nacional, por autores nacionais, autores brasileiros. Realmente, você, pelo amor de Deus, não pare, mulher. Não pare. Então, é que o que que acontece? Eu vejo que a gente só consegue enxergar os problemas, né, de uma ilha se a gente se distancia da ilha. A gente só consegue ver a ilha fora da ilha, né? E eu optei por seguir nessa linha, né, escrever um romance sobre um Estado nacional que tinha como política a segregação étnico-racial, para que a gente consiga olhar para a nossa situação brasileira hoje e consiga ter um olhar mais crítico sobre isso, sabe? Sim. Eu comecei já a pesquisa para escrever o meu próximo livro, né, que vai ter como esse pano histórico de fundo, né, dessa questão do apartheid mesmo. Porque a gente só ouve falar, por exemplo, do Nelson Mandela, né? Ah, o Nelson É, Mandela foi preso, não sei o quê. Mas a gente não para pensar como é que era o cotidiano de uma nação que vivia assim, né? Como é que era a sim, divisão do território, como é que não era. Tanto os negros como os brancos sofriam pressões de diferentes com naturezas, né? Por conta desse regime. certeza. Então eu vou tentar entrar nesse universo, né? De tentar desvendar um pouquinho isso para que a gente também se olhe, né, a partir disso e consiga entender, né, como é que a sociedade brasileira está estruturada, né? Exatamente. E isso acaba em diversos níveis, né? Até mesmo o sistema de cotas, né? O fato de muitas pessoas ainda não compreenderem certos processos, certas políticas que existem, né? Então, assim, a gente acredita que trazer um pouco mais desse contexto, dessa história, vai trazer também mais informação para as pessoas. E a gente sabe que muitos aí não buscam porque às vezes, enfim, não querem mesmo, não demonstram esse interesse. Então a gente precisa de verdade trazer e propagar mais esse pensamento mais analítico mesmo. É perfeito. Sim, sim, com certeza. É até mesmo questões muito simples, por exemplo, a ocupação do espaço urbano, né? Quem é que ocupa majoritariamente as favelas? Quem é que ocupa o asfalto? A gente às vezes acha que tudo tem uma aura de normalidade, mas o que a gente vive hoje é resultado de um processo social, um processo histórico. E a gente precisa olhar para isso também, né? Com A gente precisa certeza. questionar o presente, olhando um pouquinho para o passado, olhando para o lado, para nações vizinhas, como é que funciona, como é que estruturava, o que que deu certo, o que que não deu e assim por diante. Sim. Então, meu segundo romance vai ter Esse esse pano cunho assim de fundo. sim. Perfeito. Diga para nós como é que a gente pode adquirir teu livro. Então, meu livro ele está disponível aqui na minha cidade, Rio Grande, numa livraria chamada Livraria Vanguarda, que é uma das maiores livrarias aqui do extremo sul do Rio Grande do Sul. E está disponível na Amazon Books, no site Um Livro também. E na Amazon Books ele está disponível na versão impressa e na versão Kindle também. Ok. Certo. Daiane, olhando o panorama que você construiu, né, que você trouxe novamente da década de 70 e trazendo para 2023, teve alguma mudança, positiva ou negativa, no seu ponto de vista?
muito positiva, com certeza, né? Se a gente for parar para pensar na década de 70, que só tinha acesso ao sistema de saúde quem contribuía para a Previdência Social, o antigo INAMPS, quem não contribuía, que incluía uma parcela considerável da população, como autônomos, desempregados, trabalhadores rurais. E se a gente for olhar hoje, que qualquer pessoa, né, nascida no Brasil, até mesmo estrangeiros residentes, chegam a um posto de saúde e são atendidos, né, com N ressalvas que a gente sabe que o sistema público de saúde tem hoje, mas com certeza nós avançamos muito. A questão da própria democracia, da própria redemocratização do Brasil, né? Sim. Se a gente for parar para olhar para a década de 70, a gente não tinha nem eleição para cargo eletivo, a gente não tinha nem promessa de campanha, não havia como eu cobrar dos representantes públicos alguma tomada de atitude em prol da população, né? Coisa que nós temos hoje. Sim. Né? A representatividade política, a pluralidade de partidos que nós temos hoje, e assim por diante. Então, o Brasil avançou muito. E uma das coisas... Adoro isso, adoro ouvir isso. Que o Brasil avançou, é tão reconfortante para nós, né, Natasha? É muito Sim. bom. É muito bom ter pessoas que pesquisam e trazem isso para nós, né? Sim. E que a gente, assim, o problema é que eu vejo que está muito incutido na gente, é que desde a independência do Brasil, que foi apoiada pela Inglaterra, e N questões, acabou, o nosso Independence Day foi ontem, né? A gente tem muito essa visão imperialista de que o que é estrangeiro é melhor, de que os Estados Unidos são melhores, os ingleses são melhores, os europeus são melhores, e que nós somos vira-latas. E isso não é verdade, né? Acho que a gente tem que entender os nossos processos sociais. Pensa que o Brasil se industrializou em 50 anos, ao passo que a Europa se industrializou em 200. A gente teve um êxodo rural absurdo na década de 70, década de 80, e mesmo assim, né, o campo se reinventou com novas tecnologias, e o Brasil é um grande exportador de alimentos. Também com todas as ressalvas, né, do agronegócio, mas enfim, conseguimos nos manter como grande produtor de alimentos. Sim. O Brasil praticamente em 25 anos diminuiu drasticamente o número de analfabetos. Então, o Brasil tem muitas conquistas, né, na área social, na área tecnológica, Sim. Só que eu acho que a gente precisa olhar mais para a gente e valorizar mais o que nós temos, né? Exatamente, daí ele falou tudo, né? Com certeza. Gente do céu. Mas aí tem uma pergunta que não quer calar aí, Natasha. A gente tem uma enquete aqui na página. Não sei se você já assistiu alguma outra live, mas a gente tem uma enquete aqui. Diga lá, Natasha. É uma brincadeira nossa, viu, Daiane? Mas se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso ou vinho? Prosa, verso ou vinho? Acho que eu levaria verso. Maravilha. Você gosta de poesia, então? Curte? Por que eu acho que eu levaria verso, né? Porque quando a gente está sozinho, a gente tem uma tendência a uma subjetividade maior, né? Então, os versos nesses momentos são bons companheiros. Tem algum poeta que você quer citar? Alguém que você gosta? Bom, eu gosto de vários, né? Eu gosto de, sei lá, de Álvares de Azevedo, Manuel de Barros. Sim, na nossa terrinha, desculpa aí, tá? Exatamente. É daqui, Mato Grosso do Sul. Sim. Tenho vários, vários, né? Maravilhoso. Poetas, assim, e tal, né? Manuel de Barros cria uns neologismos incríveis, né? Ele tem o seu próprio vocabulário. Não, o Manuel de Barros, ele é fantástico, eu adoro, né? O Fui Aparelhado para Gostar de Passarinhos, né? Eu acho que é um dos versos assim, mais lindos que eu acho que já foram produzidos aqui na literatura brasileira. Que pensa bem, que coisa linda, né? A gente parar para pensar nisso, né? Um outro poema dele que eu adoro é aquele Um Menino que Pegava Água na Peneira, né? Que ele falava que a mãe dele dizia para ele que ele ia ser aquele menino que sempre ia pegar água na peneira, né? Mais um pensamento que eu acho que a gente tem que colocar em evidência hoje, assim, né? É um pensamento do Ailton Krenak,
está inclusive concorrendo a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, que ele fala assim, a vida não é útil. E eu acho que isso é uma coisa que grita muito nos dias de hoje, né? Sim. Porque o sistema que a gente vive, o capitalismo, preza muito a produção de mercadorias, né? Tipo, isso serve para isso serve para aquilo, isso atende mercado, isso não atende. E a gente tem que se preocupar mais em produzir sujeitos, né? Em produzir Exato. pessoas que vivam, Nossa, ó, pessoas que perfeito. não tenham preocupação única e exclusiva em utilidades. Né? Então, eu acho que esse é um pensamento que eu gostaria de deixar para o pessoal aí. A vida não é útil. Exato. Às vezes parar de olhar mais para a máquina e se direcionar para o ser humano, né? Exatamente. Que o caminho vai ser um Produzir pouco mais sujeitos. correto. Exato. Essas relações humanas bastante conturbadas aí, né? Apesar da tecnologia, a gente percebe, eu sempre vira e mexe que eu estou citando Bauman, né? Porque o Bauman traz muito sobre isso, essa liquidez, inclusive, nas relações humanas. Né? O que eu tenho hoje em dia, bom, enfim, hoje eu estou aqui falando contigo, abrindo a minha vida para você. Amanhã você não me serve mais, você não me é mais útil, então eu não preciso mais, né, alimentar essa relação. É bem complicada a questão da objetificação, né? Coisificação, enfim, todo esse processo aí. A Daiane, a gente adorou conversar com você. A gente Que bom. já ficamos curiosas também para conhecer o livro, né, Natasha? Certeza, acho que a gente já vai ter certeza. que embarcar nessa aventura aí desse livro. Embarquem na aventura do Ozzy e da Johnny. Vocês vão descobrir várias coisas legais sobre esse período da história do Brasil. Ai, sem dúvida, muito rico mesmo. A gente fica aqui babando, né, Natasha? Sim. Por tanto conhecimento aí que você compartilha conosco. De verdade, a gente agradece muitíssimo mesmo, viu? O Sérgio que fez aí um intermédio da gente, enfim. Então, o Sérgio também faz aí obras magníficas e ele traz, né, essa questão realmente do valorizar também os nossos autores, dos autores independentes, né, que nós falamos muito, porque que são autores que vão ter que vender a sua, né, o seu próprio trabalho aí, né? E a gente sabe que muitas vezes não é fácil, né? A gente tem que estar Não é aí. muito fácil. Não. Exato. E o Sérgio é um cara muito legal. A gente está com um jornalzinho agora, uma newsletter, que publica textos de autores independentes também, chamado Dente de Leão. Então, a gente está sempre com projetos. Realmente, ele é um querido. A escrita dele também é Sim, maravilhosa. Exato. Mas é isso aí. Tem mais alguma pergunta, Não, eu só Natasha? tenho a agradecer, porque nós aprendemos bastante hoje. Eu acho que você tem um olhar, assim, por meio do seu caminhar acadêmico, e acho que você tem muito a contribuir com a literatura, né? Então, não só no lado acadêmico, na literatura também, para que a gente possa começar a entrar aí nesse seu universo, mas de uma maneira tão linda, tão tranquila, tão suave, porque às vezes a escrita acadêmica, ela divide, né? Só uma parte da população consegue ler, outra parte não. E às vezes a literatura é esse caminho aí que você pode deixar suas mensagens, né? E fica aí a mensagem, meu povo. Quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, se você enfim, da área de pesquisa acadêmica, traz aqui um pouquinho para a nossa literatura nacional. A gente precisa tanto disso, né? Que às vezes parece algo tão distante de nós, né? Então a gente precisa de pessoas assim, Daiane, como você, para trazer isso mais para perto, mais informações, um pouco mais dessa realidade mesmo, para entender, na verdade, né? Estudar o passado, pesquisar o passado para entender a nossa realidade, que é fundamental. Exatamente. Tá certo? Quer deixar uma última mensagem aí para nós, Daiane? Foi um prazer conversar com vocês, né? Que eu espero que o mais importante de tudo isso é incentivar sempre a leitura, né? Exato. Quando a gente não lê, a gente é obrigado a ver o mundo sobre a interpretação dos outros e não a nossa, né? Então, acho que essa é a grande mensagem que eu quero deixar para os meus leitores aí. Que bacana. Exato. Foi um prazer estar essa hora com você, viu, Daiane? Prazer imenso, viu? Um super beijo
Gente, Beijo. muito obrigada por vocês, Daiane, por quem está aqui participando da live conosco e por quem vai assistir daqui a pouco. Gente do céu, então vamos ler o livro dessa mulher maravilhosa. A gente encontra na Amazon, onde mais mesmo? Peraí que eu vi. No Na site Livraria da Amazon Books, Vanguarda do Rio na Livraria Grande. Vanguarda e num livro também. Perfeito, gente. Super beijo e até mais, viu? Nós não vamos Beijo. largar do seu pé, não. A gente vai te acompanhar, viu, Daiane? Tá bom, então. Beijo, Tchau, gente. tchau, querida. Tchau.